Olá, meu nome é Gustavo Luiz, eu estou aqui no Cantinho Teológico e hoje eu quero conversar um pouquinho sobre a motivação de fazer uma série sobre a introdução à Bíblia Sagrada. Muita gente sincera, temente ao Senhor, tem dificuldade de lidar com a Bíblia como palavra de Deus. E por causa de quê? Porque ela lê, mas não entende. Em outras palavras, ela lê, mas não sabe ler. Porque ler é entender. E se a pessoa não entende, é porque ela não soube realmente ler. Para que a pessoa não fique confusa, ela precisa aprender a ler. Ler a Bíblia cuidadosamente. Ler a Bíblia atentamente. Ler a Bíblia considerando os elementos gramaticais da nossa própria língua. Porque se você lê uma Bíblia na nossa versão, por exemplo, na nossa língua vernácula, e você não entende, fica confuso, você precisa, no mínimo, ter um dicionário de língua portuguesa em mão. No mínimo. Por causa de quê? Porque o sentido das palavras vai estar justamente no dicionário. Se você lê uma palavra em português, desconhece, você precisa buscar o seu sentido, o significado no dicionário. Se você lida com a Bíblia em língua portuguesa e desconhece elementos básicos gramaticais, você precisa também adotar e preferencialmente ter sempre em mãos, por perto, uma gramática, uma gramática de língua portuguesa. Muita gente séria, muita gente honesta, sincera, deseja ler a Bíblia, mas fica frustrada e para no meio do caminho, desiste. Por causa de quê? Primeiro, porque não se criou um hábito de leitura. Esse hábito é tão importante e é justamente a ausência dele que faz com que muitas pessoas, mesmo debaixo do guarda-chuva religioso, não façam a leitura de forma habitual. Lê sim, esporadicamente. E quando lê esporadicamente, sem nenhum critério e sem essa maneira sistemática de leitura, só gera confusão. Não tem como aprender, não tem como assimilar ou ter noção do todo. Por isso que eu penso que é necessário, primeiro, criar um hábito de leitura, ter em mãos recursos em nossa língua portuguesa, como um bom dicionário, ainda que seja um mini dicionário Aurélio, uma gramática, para, caso você tenha uma dúvida, você se reportar ali a esse livro, que é o manual da nossa língua. Uma outra coisa, você precisa ter disciplina. Muita gente lê uma coisa e desiste logo no início. Eu, particularmente, tanto em língua portuguesa, não havendo uma referência à Bíblia, mas alguns livros eu leio uma vez e não entendo. Leio a segunda vez, também não entendo. Desisto? Em hipótese alguma. Eu insisto, leio uma, duas, três vezes até entender. E quando não entendo, por exemplo, uma determinada passagem, eu prossigo assim mesmo. Aí quando chega lá na frente, aí eu falo assim, entendi. Entendi aquilo que estava lá atrás. Porque foi necessário eu prosseguir para que tivesse um entendimento ou ainda algo que foi ampliado e foi concebido lá atrás. Percebeu a importância de você persistir, de você progredir, de você avançar na leitura? Uma outra coisa que eu fico observando é que muitas pessoas dão opiniões sobre as melhores versões em língua portuguesa. E há aqueles que até mesmo colocam de uma forma desdenhosa no tocante a algumas versões, tipo, não usa essa versão X ou Y porque não presta. Esta aqui é a exata, está de acordo com os originais. Ora, como é que a pessoa sabe que está de acordo com os originais? Porventura ela lê as línguas originais? Por acaso ela compara os textos nas línguas originais? Geralmente, as pessoas que assim procedem
não tem nenhum tipo de conhecimento de línguas originais. E ainda assim, quem tem precisa ter bastante humildade, pé no chão e reconhecer a importância de cada uma das versões em línguas, em língua portuguesa. Porque todas elas são importantes. Não adianta você ter uma versão de tradução mais rebuscada e você não compreender. Tem uma versão no mercado editorial brasileiro e, particularmente, você tem que ler com o dicionário do lado. As palavras são difíceis, difícil de compreensão. São termos que não são usuais mais hoje em dia e você precisaria. Então, não adianta dizer assim, esta é a melhor versão. E todas as vezes você tem que parar e ir para o dicionário. Agora, seria legal, interessante, você ter uma versão que estivesse de acordo, vou dizer assim, com a sua instrução, com o seu desenvolvimento intelectual, com o seu nível de escolaridade. Se é uma linguagem, vou dizer assim, mais uma tradução chamada dinâmica, e que você compreenda, lê, entendi o que está sendo dito. Esta é a versão ideal para você. Não adianta ficar com a versão tida como a melhor e você realmente não compreender o que está sendo dito ali no papel. Por isso, você precisa buscar uma versão de acordo com a sua própria realidade e não ficar seguindo a opinião de outros, porque a realidade é diferente para cada um, tá certo? Uma outra coisa que eu falo é que você precisa também, vou dizer assim, uma outra coisa que eu falo é que você precisa ler a Bíblia de maneira sistemática, você precisa ler a Bíblia toda para compreender a palavra de Deus. Fazendo a leitura sistemática de cada livro, de cada carta, você terá condições de saber o, o conteúdo de uma forma como um todo, de uma forma geral das Escrituras Sagradas. Por isso, você precisa ter bastante disciplina, escolher livros para que possa fazer a leitura do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Você pode, por exemplo, intercalar. Você intercala lendo livros inteiros do Antigo e do Novo. Vamos começar apenas com um exemplo. Você pode começar por meio dos Evangelhos. Leia o Evangelho de Marcos, depois vai alternando com alguns livros do Antigo Testamento. Mas isso é de acordo com a sua preferência, mas lembrando em consideração todos os livros do Antigo e Novo Testamento. Fazendo isso, você pode ler a Bíblia toda, intercalando um testamento e o outro, e certamente ter a noção do tudo. É isso que importa. No decorrer da série sobre introdução à Bíblia, a gente vai falar sobre o registro da revelação divina, a inspiração, a importância da Bíblia, a constituição da mesma, como a Bíblia chegou até nós, e vamos falar ainda sobre a Bíblia em português, os livros que comportam no Antigo Testamento e no Novo Testamento. E sem falar daquele período interbíblico e, por fim, falar sobre o cânon das Escrituras. E se tiver tempo, a gente fala um pouquinho sobre os chamados livros apócrifos. Fica aí essa palavra, mas no sentido de incentivar você a ler a Bíblia de uma forma diferenciada, diferente da maneira que você tem feito até o dia de hoje. Leia com o dicionário por perto. Leia tendo acesso a uma gramática, porque certamente vai lhe ajudar na compreensão das Escrituras Sagradas. Agora, se você domina a nossa língua vernácula, tanto o dicionário quanto a gramática serão dispensáveis. Caso contrário, você não pode desgrudar deles em hipótese alguma, porque você vai estar lidando não com línguas originais, mas com a língua portuguesa.
uma língua que, em tese, nós deveríamos ter um conhecimento básico, mas, na falta deste, a gente pode se valer desses recursos ou dessas ferramentas que nós temos à disposição. Uma boa leitura da Bíblia e que você possa ler cuidadosamente, atenciosamente, mas também de maneira sistemática. É importante que você leia a Bíblia toda. Ler por ler? Não. Ler e compreender. Agora, isso, naturalmente, leva tempo. Deus abençoe nessa tarefa, nessa nova empreitada. Amém.